Galaxy Z Flip 5 tá em mãos para a gente fazer aquele review completão para vocês. Esta belezura aqui, eu fui lá para a Coreia do Sul cobrir o lançamento e agora a gente recebeu ele aqui no estúdio, gente. Uma das principais novidades sendo essa bela tela aqui de 3.4 polegadas, é uma tela HD com uma boa resolução, 60 Hz, tem várias funcionalidades aqui que você pode utilizar que a gente vai mostrar para vocês. Tem aplicativos preparados já que você pode também utilizar como YouTube, olha só que beleza. Ela tem esse destaque aqui, tá vendo? Que tem essa subidinha aqui, então ela é uma tela que não toma toda a frontal, mas cresceu muito em relação à geração anterior. As duas câmeras, que são as traseiras, também frontais, que vão servir aí para você utilizar nessa tela, uma câmera de 12 e uma de 10 megapixels. Um novo sistema de dobradura, de fechamento, aonde vocês podem perceber é bem menor do que a geração anterior, você tem um gap muito menor, então isso deixa o celular mais protegido, né, com uma fechada mais compacta, digamos assim, quando vocês podem observar por aqui. E esse é o modelo branco, é um tom meio creme, tá? Temos a escrita da Samsung aqui na parte de cima e na lateral os botões de desbloquear o aparelho, aumentar e diminuir o volume. E quando a gente abre, ele fica com esta bela tela grandona de 6.7 polegadas, uma tela Dynamic AMOLED de 120 Hz de atualização, pico de brilho de 1750 nits, e é uma tela muito rápida que tem taxa de atualização variável e é muito, digamos assim, boa para você jogar os seus jogos, por incrível que pareça, porque é uma tela muito alongada, boa para ver conteúdo no YouTube, porque você consegue ver conteúdos aqui já numa proporção bem grande. Então é um celular muito interessante que teve boas evoluções, eu diria que foi uma das maiores evoluções do Z Flip 5 nesses últimos tempos por causa dessa tela frontal, que tem várias configurações que eu vou mostrar para vocês, e é um celular muito, mas muito acertado. Então, meus queridos e queridas, fiquem ligados para ver todas as novidades do Galaxy Z Flip 5. Lembrando que eu vou deixar o link aqui na descrição para o aparelho, para outros produtos da Samsung, e dou uma dica muito marota para vocês, que é utilizar o Bitec Pague Menos, que é a nossa ferramenta para você encontrar os melhores preços. Seja celular da Samsung, qualquer coisa que você estiver procurando, você consegue utilizar a nossa ferramenta. O link está aqui na descrição, você pode usar no seu computador, tem para o seu celular também, são mais de 100 mil pessoas utilizando e ela tem testador de cupom automático, alerta de preço, histórico de preço e diversos outros recursos. Então aproveita e eu já deixo de tabela o link aqui do grupo do Telegram que tem oferta todo dia, toda hora para vocês, tá bom? Vamos começar com a caixa do Galaxy Z Flip 5, que agora vem com carregador, tá bom, gente? Você vai ter basicamente aqui o cabo, obviamente, né, que vem o cabo USB-C e um carregador de 25 watts, super fast charging, então é um dos carregadores mais rápidos que a Samsung tem, USB tipo C, e já vem acompanhando aí o cabinho USB tipo C, que deixa eu ver se tá aqui. Caiu aqui, gente, mas a verdade é o seguinte, não tá aqui, vai estar aqui, olha, o cabinho. É um cabo USB padrão, beleza? Só que é USB-C para USB-C, que já acompanha. Então, basicamente, a Samsung ouviu aí a galera, né, que reclamou que não estavam vindo os carregadores, e agora você tem o carregador completo. E por falar em caixa, gente, a Samsung mandou pra gente o Z Flip 5 nesta bela caixa aqui de um Z Flip 5, olha que legal. É um Z Flipão 5 que nós temos aqui, ele abre, tá vendo? É exatamente como o Galaxy Z Flip 5, e aí o celular vem aqui dentro, então foi uma caixinha muito legal, acho que uma das mais criativas que a gente recebeu aqui no canal. Tem as duas câmeras, e aí você tem o seu Z Flip 5 aí pra abrir ele aqui, ó. Tem que pôr a cabeça aqui, não dá aí, vai. Beleza? Brincadeiras à parte, né, meus queridos e queridas? Vamos então aqui olhar o Z Flip 5. A primeira coisa que mudou drasticamente, como eu disse para vocês, é a tela frontal. Nós temos aqui uma tela de 3.4 polegadas, ela é uma tela HD, não é Full HD, e ela é 60 Hz. Tem proteção Gorilla Glass Victus aqui, é uma tela que foca para ser, digamos assim, um uso rápido, para você ter acesso a várias informações sem precisar abrir o seu celular. O que tem aqui efetivamente que você pode fazer? Isso aqui é configurável, vou mostrar depois para vocês. A gente colocou um exemplo aqui de tela onde eu posso, por exemplo, acessar a câmera, tá vendo? Olha, então eu tenho aqui a parte de foto, a parte de vídeo, tá desse jeito porque eu deixei num formato diferente, mas eu posso até mudar aqui só para vocês verem, ó. Vou colocar full, tá vendo? Fica a tela cheia. Nós temos acessos aqui a informações, então a bateria, tem uma foto que está aparecendo aqui, o relógio, isso aqui a gente consegue configurar.
Mas a gente tem várias mini telas que já são configuradas, né, pela Samsung, já foi uma customização feita, onde você tem acesso, por exemplo, ao calendário, tá bom? Você tem acesso ao tempo, então para você ver a previsão do tempo, informações rápidas. Você consegue também adicionar alarmes, então tem um alarme aqui, ó, para 6 horas, que você pode também adicionar outros alarmes caso você queira, ó, vamos colocar uns para 7 horas, e aí fica muito fácil para você determinar os alarmes, né? Então assim, são coisas que você acessa rapidamente. Aí a gente tem sua medição de passo, você pode abrir alguns aplicativos você tem que abrir o telefone para continuar o uso. Aí você tem aqui, olha, contatos rápidos, se você quiser adicionar, tá bom? E nós temos até a parte de bolsa. Tudo isso aqui é customizado pela Samsung e com o tempo as empresas vão provavelmente customizar os seus apps para utilizar aqui. Outra coisa interessante é que você tem alguns aplicativos que já funcionam com o Z Flip 5, como o YouTube, por exemplo. Então você olha, você consegue realmente navegar, você usa o aplicativo como um todo. Então você pode até digitar aqui, no caso, ó, por exemplo, Bitec, tá vendo? Então você pode fazer buscas, é um aplicativo já feito para você utilizar nessa telinha inicial. Você consegue ver os vídeos, então vou colocar um vídeo aqui para vocês verem, ó. Até a propaganda do próprio Z Flip 5 aí no vídeo do Z Flip 5. Aí eu vou pular, ó, para vocês verem um pouco, tá vendo? Então você tem a opção já de utilizar a tela para alguns aplicativos. Fica pequenininho, você pode usar a tela cheia aqui no caso do YouTube se você quiser, olha que legal. E é razoável, tá? O falante sai por aqui, né? É estéreo, então na verdade, quando ele tá fechado vai sair só por aqui. Deixa eu abaixar um pouco o volume. Mas é para vocês terem uma ideia, mais ou menos, de como funciona. E vocês têm outros aplicativos, então no caso o Google Maps, por exemplo, que você pode utilizar, tá? Você pode navegar por aqui, pode fazer as consultas, você consegue navegar realmente no aplicativo como um todo. E temos o aplicativo de mensagens, olha, que no caso a gente não vai receber, tá? Porque não está com nenhuma linha ativa nesse modelo. Tem o Netflix, para você poder ver seus filmes caso você queira, você pode ver aí todos os filmes. E nós temos, e aí a gente volta para as outras telas. Então, inicialmente o que você tem de opção é isso aqui. Você pode fazer esse movimento para navegar entre a tela, tá? Então, entre todas as mini telas que você tem aqui, você consegue fazer esse movimento e aí você vai direto para o que você quer. E além disso, você tem configurações na parte de dentro. Vou entrar na parte de configurações inicial para vocês verem aqui, olha só, tela frontal. Então isso aqui surgiu agora no Z Flip 5, não tinha nos modelos anteriores. E aí você tem várias configurações da tela frontal, como por exemplo, escolher aqui qual a tela você quer utilizar. Então no caso dessa tela eu posso até mudar a cor, né, colocar uma outra cor se eu quiser para os temas, mas eu posso gerenciar e tenho várias outras telas disponíveis aqui que eu posso escolher. Então digamos, vamos colocar, deixa eu ver, essa aqui, olha. Tá, então eu posso adicionar, se eu quiser, informações, ó, mostrar o ícone da bateria, tem algumas customizações. Vou dar um concluído aqui e basicamente você vai ter a tela frontal já com as novas telas selecionadas, tá bom? Quando você vai utilizar essa tela frontal, ele bloqueia, então ele vai pedir ou o seu PIN ou a impressão digital, beleza? Para você poder desbloquear ele e ter acesso, porque afinal de contas você tem acesso ao aparelho, então é a parte de segurança. Deixa eu abrir aqui, eu quero continuar mostrando para vocês as customizações. Nós temos diversas opções, tá? Então nos widgets que eu mostrei para vocês, a Samsung chama de widgets, essas mini telas, você pode adicionar opções ou tirar. Então, por exemplo, eu quero colocar aqui, ó, cronômetro, temporizador, gravador de voz, atividade diária, ó, game, tem launcher, vou tirar aqui, sei lá, o temporizador, por exemplo. Então você escolhe o que você quer, você pode até reordenar a ordem disso na tela inicial. Então vou colocar o gravador de voz aqui, passos e o cronômetro, ó, por exemplo, tá? Beleza, então já está reordenado, aí eu vou fechar e vou mostrar aqui para vocês, que vocês vão ver que os widgets vão mudar, ó. Olha quantos apareceram agora. Então aqui no caso, eu tenho daí na sequência o gravador de voz que eu tinha colocado, olha só, que eu já posso acessar ele por aqui. Então vamos dar permissão aqui, olha. Então você já consegue fazer a gravação de voz por aqui, se você quiser utilizar muito, né, caso às vezes você utiliza muito gravador de voz. Você tem um cronômetro, olha que legal. Você já pode já iniciar ele por aqui. Então a Samsung fez já uma boa customização, contagem de passe e tudo mais, para você poder se aproveitar dessa tela inicial.
Até a descagem por aqui você pode fazer, se você quiser, sem precisar abrir o aplicativo, sem precisar abrir a tela do celular, mas é claro que daí você vai usar o Viva Voz. Então tem vários recursos que facilitam esse uso. Vamos voltar aqui para a tela, ó. Então você tem configurações de exibir notificação se você quiser, e tem também a parte Labs aqui da Samsung, que é um beta, eles chamam, mas que você pode selecionar vários modos para a tela inicial. Então, você pode permitir que você utilize os aplicativos ou não utilize aplicativos aqui na frente, quais aplicativos você quer utilizar ou não quer, tá? Essa lista deve aumentar ao longo do tempo, e você tem aí algumas seleções do painel, agora é o painel do modo flex mesmo aqui dentro do aparelho, então não seria para a parte externa, mas você tem algumas configurações que você pode já selecionar para a tela inicial aqui na tela frontal, tá? Que são da parte que eles chamam de Labs. Então, tem já sim uma certa customização, mas eu gostaria já de ver um pouco mais de opção. Eu acho que isso aqui tem que ser desenvolvido para se aproveitar melhor dessa telinha inicial. Então, ela vai ter o uso para você poder responder até um WhatsApp, alguma coisinha, notificações rápidas, mas ainda assim ela é um pouco limitada, tá? Eu acredito que ao longo do tempo isso aqui vai melhorar bastante. E você tem até alguns joguinhos, algumas coisas que você pode instalar, por exemplo, com esse aplicativo Good Lock aqui, que você tem acesso a algumas customizações, até utilizar outros aplicativos que você pode, que não são suportados nativamente, esse aplicativo ele permite, tá? Então vocês estão vendo que eu estou jogando um joguinho aqui que não é nativo da Samsung, mas você pode, se quiser, utilizar e já ter acesso aí a mais funcionalidades, tá? Isso é um pouco aberto, então a Samsung não trava totalmente e você consegue aí fazer outras coisas que normalmente você não teria acesso, tá bom? Esse é um aplicativo, o Good Lock, que você vai baixar direto aqui, olha, na Galaxy Store. Então você vai entrar aqui, você pode procurar Good Lock, que é este aplicativo aqui, e daí você tem que ativar o aplicativo Multistar. Eu não vou mostrar muito detalhe disso agora, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas você consegue até ter acesso a aplicativos que nativamente não estão suportados aqui. Então, meus queridos e queridas, essa nova tela, ela é uma das maiores mudanças que a gente teve em relação à geração anterior. Ela traz boas funcionalidades, dá para você fazer consultas rápidas, acessar muitas coisas por aqui, mas eu gostaria de ver alguns aplicativos rodando já em breve, né, para a gente ter mais acesso. Por exemplo, Twitter, né, que você vai consultar umas mensagens, ler notícias, esse tipo de coisa, são consultas rápidas que cairiam muito bem aqui. Mas é uma tela que já vem com boas funcionalidades, tá legal? Um dos pontos, só que tá me incomodando um pouquinho, é que deixa muita marca de dedo. Então, quando a tela escurece, a gente coloca alguns takes aí pra vocês, dá pra ver que fica bastante dedo, marca bastante, tá? Então, poderia ter talvez um tratamento pra não ficar tanta gordura aqui na tela. Mas, de forma geral, funciona muito bem, tá? É uma tela que é muito bem-vinda em relação à geração anterior, é uma evolução muito bem-vinda. Um dos pontos principais também de vantagem que a gente tem aqui no Flip, né, no fato de dobrar ele, é você ter acesso à câmera frontal sendo uma câmera traseira. Então aqui no caso do Flip, o que você pode fazer, ó? Vamos abrir a câmera, já tem um atalho aqui, tá? Então por aqui, gente, eu tenho acesso à foto, ó, vocês estão vendo aí, eu posso até fazer, ó, um movimento para tirar a foto. E é uma tela muito boa, a visualização fica muito legal. Se a gente correr para o lado, você tem o modo retrato, já acessa por aqui também, tá? E nós temos para o outro lado aqui, opa, peraí que ele perdeu, nós temos aqui o modo vídeo. Se eu virar o celular de lado, ele já vai acertar também a proporção. E se eu clicar aqui, eu tenho acesso aos modos de proporção de tela. Então eu posso colocar 9:16, 16:9, por exemplo, daí ele vai mostrar a tela esticadinha assim para você ver tudo que seria gravado, tá? E se você der um toque na tela, ele começa a gravar. Vocês estão vendo? Então ele está utilizando a câmera traseira e eu posso, se eu quiser, fazer um movimento de pinça e ele abre para ultra wide, tanto para vídeo como para foto, tá bom? Então olha só, para eu voltar para a tela, para a câmera principal, isso que me incomodou um pouco. Você tem que dar, ó, se eu der um toque, ele começa a gravar. Às vezes eu não quero gravar, eu quero só voltar para a principal. Se eu der 2 toques, daí ele vai. Então beleza, eu não tinha testado esse comando ainda. A foto, mesma coisa. Pode tirar a foto deitada, né? E se você quiser usar ultra wide, dá aqui o pinch to zoom, um toquezinho tira a foto, 2 toques muda para a câmera. Então tá beleza, tá bem fácil o acesso. E vem, olha que interessante, você tem uma opção aqui, quando você tira várias fotos seguidas, vou mostrar para vocês, ó, tira 1, 2, 3. Ele vai mostrar aqui as 3 fotos, ó, as 3 últimas fotos que você tirou várias seguidas. Ele salva na memória essas 3 fotos.
Ah, eu gostei mais dessa aqui, ó. Você dá um like e pronto. As outras fotos vão ser descartadas e essa fica salva. Se você não mexer, ele vai salvar as 3. Então tem essas funcionalidades que ajudam bastante. Agora falando do celular, gente, mais de forma geral, o que acontece? A Samsung fez um novo sistema aqui de dobradura, que ele tá mais resistente, digamos. Ele dá uma dobradura menor. Quando eu fecho aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, a tela, ele tem um novo sistema onde a tela, ela dobra menos, ela fica mais confortável, digamos, ela fica com uma dobradura mais confortável ali dentro e diminuiu o espaço que a gente tinha aqui. A geração anterior, ela era maior, então diminuiu esse espaço, ele continua com a proteção IPX8, ele não é totalmente resistente à água, tá? Mas ele tem já uma resistência ali a splash, digamos assim, né? Ele é splash proof, então teve uma melhora nos mecanismos internos. O que era bom ficou melhor ainda. Aqui a gente tem a escrita da Samsung, como já tinha nas gerações anteriores, e ele é um celular que ele é muito agradável de abrir. Então quando você abre e fecha, o barulhinho dele aqui, ó, é um barulhinho muito, muito gostosinho, tá? Barulhinho muito confortável. E ele passa assim uma segurança na questão da resistência. Parece que é um celular que tem um mecanismo, sim, com boa resistência. Em termos de usabilidade, é uma tela de 6.7 polegadas, uma tela grande. A gente tem desbloqueio na lateral pela digital, tá? Que funciona bem, é rápido, só que na tela travada eu senti algumas vezes ele meio chatinho, então você tem que acertar bem o dedo aqui, tá? Para não errar e não ficar tendo problema, ó. Tem que ser bem certeiro ali, tá? Com a tela fechada. É uma senhora de uma tela essa tela aqui, gente. É uma tela Dynamic AMOLED de 120 Hz, 1750 nits de pico de brilho. Pra vocês terem uma ideia, eu deixei o brilho no máximo, sem estar adaptável, mas eu tenho o modo brilho extra, que ele aumenta mais ainda o brilho, caso você esteja num local com muito sol, gasta mais energia, claro, mas assim, vocês percebem a diferença aí, né? Olha a diferença do pico de brilho que dá. Então é uma tela que tem um brilho muito bom, uma taxa de atualização muito boa, né? É uma taxa de atualização variável, que você vai ter para economizar a bateria, então quando necessário, ele utiliza o modo 120, quando não for necessário, ele vai utilizar um modo mais suave. Então você tem muita fluidez em tudo que você faz aqui. E falando em fluidez, galera, nós temos aqui o Snapdragon 8 Gen 2. Esse chipset, gente, é o melhor da Qualcomm que você encontra no momento. O mais poderoso até agora já lançado. Então ele equipa o Galaxy S23 Ultra, né, todos os modelos topo de linha da Samsung, e não tem o que você esperar de melhor em termos de processamento. Ele vai rodar tudo que você precisa, super suave, os jogos rodam super bem, a gente vai jogar um pouquinho aqui para mostrar para vocês, mas não tem muito o que falar. A gente tem nessa versão aqui 8 GB de RAM, que é mais do que o suficiente para o celular rodar bem, e 256 GB de armazenamento, tendo até versões de 512 GB que mantém o 8 GB de RAM, tá? Então, em termos de processamento, não tem muito o que eu falar para vocês, tudo vai rodar muito bem. Então, olha só, galera, nós estamos aqui rodando o Call of Duty, e esse é um celular que para quem quer jogar, enfim, para quem quer fazer o que precisa, seja jogos, edição de foto, edição de vídeo, vai tudo muito bem. Essa tela de 120 Hz falando aqui de jogo ajuda muito para você ter uma fluidez muito grande, junto com a parte de processamento, e eu gosto muito, assim, isso me surpreendeu bastante no... Opa! A galera tá deslizando aqui, hein? Isso me surpreendeu bastante no Z Flip 5, que eu não esperava que fosse um celular tão confortável para jogar. Mas faz muito sentido a gente ter esse celular sendo assim tão agradável para jogos. Por quê, gente? Porque ele é um celular muito alongado, vocês estão vendo? Então ele tem uma tela aí de 6.7 polegadas com uma proporção muito alongada. Então isso dá uma pegada para jogos muito confortável. Para quem tem mão grande, principalmente, você tem um bom espaço de tela aqui para ter acesso aos controles e ainda assim não atrapalhar a tela principal, né? Então, e sem contar que, enfim, brilho, saturação, é uma tela AMOLED, Dynamic AMOLED, que é a melhor tela que a Samsung tem, então você vai ter aquele brilho muito forte, cores bem saturadas, pretos de verdade, tudo aquilo que a gente já conhece, né? Já sabe das características aí do AMOLED da Samsung, que é o melhor do mercado, porque afinal de contas, ela é quem fabrica essas telas e domina a tecnologia. Então é uma tela muito responsiva e muito agradável para jogos. O som dele é estéreo. Como é que funciona esse som aqui? Deixa eu sair. Nós temos uma saída de áudio aqui por baixo e outra aqui por cima. Então vamos abrir o YouTubinho aqui, colocar uma musiquinha aqui sem direitos autorais para vocês verem. E o celular é muito fluido, tá? Claro, a gente tem, como eu já falei para vocês, Snapdragon 8 Gen 2, então tudo roda muito rápido aqui.
sem dor de cabeça, e vamos colocar uma musiquinha aqui para vocês verem. Então olha só, gente, deixa eu aumentar o volume aqui para vocês verem, ó. Ó, tá no máximo, tá? Não tem distorção, é um celular que toca muito bem e é bem alto. Ele até vibra aqui. Não é... Eu diria que ele não é tão alto como a linha S, que tem um espaço maior, né, interno, mas é um falante muito bom. Não tem muito o que reclamar, tá, gente? Ó, vou aumentar aqui, jogar um pouco pra frente, ó. Bem grave. Então é um celular bem completinho na parte sonora. Vou colocar outro aqui, ó, vamos ver. Vou colocar uma outra música aqui. Ó. Para você ver jogos, esse tipo de coisa, vai ser muito bom. E é uma senhora tela, tá? Falando em parte de tela, vamos colocar um vídeo aqui no YouTube que eu quero mostrar uma coisa que é a vantagem, né, de você ter um celular dobrável. Que é basicamente o quê, gente? Você poder fazer isso aqui, olha. Você tem um modo, né, tem certos aplicativos que quando você fecha a tela, quando você dobra ela assim, você consegue se aproveitar da parte flip do celular. Opa, quase que vai. I saved a life. E você vai ter um celular onde você pode ver o aparelho, né, em qualquer posição. Então você pode colocar ele na mesa, fazer isso aqui e ver aí o seu vídeo da forma que você quiser. Claro que ele vai ficar com uma tela pequena, né, nesse sentido, mas você consegue aí ter essa comodidade e é claro que você pode, se você quiser virar, ele vai tela cheia, tá bom? O interessante, ó, deixa eu até colocar, porque ele não tá no Full HD aqui, ó, o interessante é que você tem... Putz, Becker, por que tá né, tanta borda? Como ele é um aparelho muito alongado, o formato aqui dos nossos vídeos é 4x3, então sobra espaço, porque nosso vídeo não é um formato 16x9, mas você tem o pinch to zoom que você pode dar, mas como é uma tela muito alongada, às vezes ele corta errado. Você consegue até dar uma acertadinha se você quiser, mas o ideal é que, assim, você veja o vídeo no formato original que ele foi feito. Então, se você vê um formato 16x9, você vai ter essa tela toda completa, mas é uma tela bem grande para você ver conteúdo e tem todas essas vantagens aí da tela dobrável, que você vai utilizar não só para cá, mas também para a câmera, gente. Então, você pode fazer isso aqui com a câmera, olha só que beleza. E ele já vai aqui automaticamente se acertar para o modo flex. Então, aqui ele fica uma tela normal, posso virar assim, tá? Beleza, já conheceu ali o João, já abriu aqui pra gente. Você tem dois modos de selfie. E se eu virar aqui, pronto, ele já entrou no modo flex e eu tenho os menus aqui. Então é interessante que você pode, se quiser tirar uma foto, fazer isso aqui. Ó, coloco na mesa e tiro uma foto assim, né? Você não precisa de alguém segurando o aparelho. E pra parte de filmagem, você pode até fazer isso aqui, olha que interessante. Usar como se fosse uma câmera, gente. Uma câmera portátil, olha que beleza. E outro detalhe legal é que a gente tem a opção de jogar, por exemplo, a tela para baixo, se você quiser, e deixar os controles aqui, tá? Então você tem essas pequenas customizações que a Samsung faz que trazem esse sentido, né, para um celular dobrável. Temos até aqui uma opção de touchpad, se você quiser, que você pode usar em diversos aplicativos. Olha só, gente, vira um teclado isso aqui, e você pode, ó, até tirar foto, mudar os modos pelo touchpad, tá? Tem alguns aplicativos que são compatíveis com isso. Você tem a tela dividida, que você pode, sei lá, abrir aqui conforme você quiser. Ó, vou colocar o Good Luck aqui, ó. Tá vendo? Então, todos esses modos você consegue fazer, olha que interessante, utilizando essa vantagem do celular ser dobrável, tá bom? Agora, falando das câmeras, é o seguinte, nós temos aqui um bom aparelho, tá? Um aparelho competitivo, que vai ter uma câmera de 12 e 10 megapixels na traseira e uma câmera de 10 megapixels frontal. Ele é comparável à linha S23 Ultra em condições normais, né, de temperatura, como a gente diz, num dia normal, com boa qualidade de luz e tudo, ele sim, ele é bom. Ele não é tão bom quanto a linha S, mas ele atende muito bem, tira boas fotos. Agora, em baixa luz, a linha S sai melhor. Ele é bom, mas a linha S se sai melhor. Mas ele é um celular competente, ele tem boas câmeras, o Snapdragon 8 Gen 2 ajuda bastante nessas fotos. Eu quero até mostrar um pouquinho aqui para vocês o resultado, vamos olhar junto aqui. Então olha só, nós temos aqui uma foto que a gente tirou agora de noite, já estava escuro mesmo, vocês podem ver que as nuvens estão até aqui aparecendo. E a gente tem um bom nível de detalhe. Agora, um bom nível de exposição. Detalhe, a gente não tem muito porque é uma câmera de 12 megapixels, mas é muito, assim, é muito bom, gente, não tem o que reclamar. Você não vai ter só aquele detalhe maravilhoso, ó, aqui é de 12 megapixels, já sofre bem mais quando você aproxima. Olhando de longe, tá de boa. Ó, essa aqui é ultra wide, tá?
ela já não vai trazer tanto detalhe, porque ela absorve menos luz, mas a principal se sai muito bem. E o zoom, nós temos zoom também de 10 vezes, que eu vou mostrar aqui para vocês, que à noite é mais ou menos, tá? Mas é uma câmera que vai te atender razoavelmente para condições de baixa luz. Não é como os topos de linha, mas não deixa muito a desejar. Aí nós temos aqui alguns testes que a gente estava fazendo, e olha só, temos a câmera de selfie, que é uma câmera de 10 megapixels que traz um bom nível de detalhe, considerando que a gente tem uma boa luz, é claro, tá bom? Aqui a gente tirou uma foto deitada, olha aí. Então gostei das cores, eu acho que a gente está com uma boa qualidade de cor nas fotos, depois a gente coloca as fotos para vocês verem, mas não tá nada forçado, tá bem natural. E aqui eu tirei algumas fotos do meu Lego aqui do Friends, para mostrar para vocês o 10 vezes de zoom que a câmera tem no zoom digital. Olha só como ele busca bem, tá vendo? Então olha onde nós estávamos e olha onde ela foi buscar, ó. Tá? Então você tem um zoom bem razoável, principalmente em boas condições de luz, tá? Ela ainda assim é uma câmera que te traz uma certa flexibilidade. E aqui algumas selfies que a gente acabou de tirar. Olha, gosto bastante dessa temperatura de cor, ó, um bom recorte aqui do modo de profundidade. Ele detectou até aqui a mão do João na frente e recortou o resto. Olha, ficou bem bom. Então é sim uma câmera competente, tá? Você não vai ter muito o que reclamar nesse sentido, mas não espere um desempenho de linha S, porque não dá para ter tudo aqui num pacote tão compacto assim. E lembrando que o aplicativo de câmera, ele funciona bem semelhante ao que a gente já tem nos outros aparelhos, tá? Então olha só, você tem 10 vezes aí de zoom, tá? O zoom híbrido. Então basicamente você tem uma câmera ultra-wide, que é a câmera principal, e a câmera de uma vez aqui, que é a câmera, a câmera principal e a câmera secundária, né? Ultra-wide. Daqui para cá, ó, 2 vezes de zoom, 4 vezes, 10 vezes, é tudo um zoom digital que vocês estão vendo. Não é um zoom verdadeiro, mas que se sai muito bem em boas condições de luz. A Samsung traz isso, né, dos seus outros aparelhos. Além disso, a gente vai ter modo de filmagem, onde você vai ter as resoluções aqui 4K 60 frames, e você tem a menor HDA, que é 720 a 30 frames, então 4K 60 suportado, tanto na traseira como na frontal, olha que beleza. Ultra HD a 60 frames por segundo, gente. E para vocês que estão vendo aí o vídeo, eu fiz um vlog completo mostrando a cidade da Samsung lá na Coreia do Sul utilizando esse celular aqui, eu gravei com ele. Então vocês podem ver, a gente deixa aqui na descrição e vocês conseguem ver todo o teste que a gente fez, a gente gravou em 4K a 30 frames, tá bom? Mas é um celular sim, pelo fato de ter o Snapdragon 8 Gen 2, que tem todo esse suporte de gravação aí em altíssima resolução. A gente não tem 8K aqui disponível, mas sinceramente 8K pouquíssimas pessoas usam hoje em dia, tá? Fica muito pesado. Então não faz tanto sentido. Nós temos aqui todos os modos, modo Pro, modo de vídeo profissional, modo noturno para tirar fotos à noite, reconhecimento de comida, foto panorâmica, super slow motion, então você tem vários, o vídeo em retrato, olha, então você tem todas essas funcionalidades aqui que você encontra na linha S também, tá bom? Em termos de filmagem, é um aparelho muito bom, gente. E para provar isso para vocês, eu estou aqui filmando, tá? Com a câmera frontal em 4K a 60 frames por segundo. Olha o João aí. Virei aqui, ó, para vocês verem as luzes. Porque essa é uma condição bem, assim, apesar de ter uma boa iluminação, bem chatinha para o celular, porque quando você vira contra a luz, aí o HDR entra pesado. A gente tem uma luz verde aqui, tá? Mas pra vocês terem uma ideia mais ou menos de como a câmera desempenha, ó, sai aqui das luzes, ó o João aí filmando, para vocês verem um pouco, mas funciona tudo muito bem, gente. A gente tá numa condição de luz normal, saindo ali daquela iluminação, e ele se sai muito bem. O aparelho tem uma boa estabilização, um foco bom. Eu gosto das cores que a Samsung traz nessas câmeras, então nada a reclamar nesse sentido, tá? Você vai ter um bom celular para filmar aí o seu dia a dia, as lembranças, para produzir conteúdo também é um aparelho recomendado, então é um aparelho bem acertadinho. Bom, gente, deu para ver que o Galaxy Z Flip 5 é um aparelho que atende muito bem em várias coisas.
Tem uma questão que é o seguinte, a bateria dele, a gente vai ter aqui uma bateria de 3.700 mAh com carregamento rápido de 25 watts que já vem, tá? Ele também faz carregamento reverso de 4.5 watts, é interessante isso. A gente não tem carregamento sem fio, é uma coisa que talvez seria legal a gente ter, mas é uma bateria menor. Por quê, né, gente? Porque nós temos um celular que é dobrável. Então isso aqui traz algumas desvantagens de você não poder ter um módulo de bateria muito grande. É uma bateria ruim? Não. É uma bateria que dura um dia inteiro, desde que você não faça uso muito extremo. Se você fizer uso muito pesado, aí você não vai ter um desempenho tão maravilhoso assim. Mas o Snapdragon 8 Gen 2 é um chipset muito moderno que traz muita economia de bateria. E se você usar essa tela mais essa tela aqui do que a interna, aí você tem mais economia ainda, porque essa é uma tela de 720p a 60 Hz que economiza mais bateria no dia a dia. Então essa parte da bateria não tem tanta desvantagem pelo fato de ser um celular pequeno. E uma das principais vantagens dos celulares dobráveis, que daí você precisa analisar, é exatamente isso. Eu preciso de um celular dobrável? Isso é muito pessoal de cada um. É muito legal essa coisa do estilo de você estar aqui, né? Você pega tipo, atende celular, não sei o quê, fechou o celular aqui, guarda no bolso e tal, mas talvez não seja para todo mundo. No meu caso, por exemplo, se você falar, Becker, você utilizaria celulares dobráveis no seu dia a dia? Pro meu caso, é difícil, porque eu pego muito o celular o tempo todo. Ah, mas por quê, Becker? O que isso tem a ver? Tem a ver o seguinte, gente, que quando eu pego um celular e eu quero acessar rápido, eu pego ele e eu já quero usar a tela full, a tela completa dele. Então, para mim, pegar um celular e já poder utilizar ele aqui com tudo, é muito importante. Eu tenho que pegar o celular toda hora e abrir ele, e tal, isso aqui, fecho, pegar, abrir ele, tá? Pra mim não é legal, mas isso é o meu caso, eu estou falando do meu uso no dia a dia. O celular dobrável, ele traz várias outras vantagens, como além da questão do estilo, a praticidade de você ter uma tela de acesso rápido e outra coisa, a diferença de tamanho, gente. Vem aqui, deixa eu mostrar pra vocês isso aqui de perto, pra vocês entenderem o que eu tô falando. Então, olha só, nós temos aqui o Galaxy S23 Ultra e o Z Flip 5. Pô, não é tão diferente assim, né? Mas tem uma diferença, sim, em relação ao formato deles, ó. O S23 Ultra é bem mais parrudo, né? E ele é maior, sim, mas quando você fecha, aí a história vira outra, gente. Olha isso aqui, olha a diferença. Então, para quem não gosta de trambolho no bolso, isso aqui faz muita diferença, gente. Então, deixa eu levantar aqui para vocês verem. Então, olha só, o Z Flip 5 aqui desse lado. Ó, esse bolso da minha calça já é meio curto, super compacto. E aqui, um S23 Ultra. Olha o tamanho da bitela, velho. Ó. Então, isso faz muita diferença na questão do conforto, tá, gente? É muito diferente mesmo. Então, você precisa considerar muito isso na hora que você vai comprar um celular. Se você vai gostar das vantagens que um dobrável tem, ou se talvez aquilo possa te atrapalhar. No meu caso, não faz sentido para o meu uso, mas para o seu pode fazer. Por isso que tem mercado para todos os tipos de aparelho, e nós estamos aqui para trazer uma análise imparcial para vocês. Eu não posso trazer simplesmente a minha opinião do meu uso do dia a dia, certo? Mas é um ótimo aparelho. Eu diria para vocês, galera, que é um dos aparelhos, se não o mais consistente de tela dobrável que a gente tem no momento, sendo flip, né? Sendo o aparelho de fechar, a gente poderia falar. É um aparelho que tem bom desempenho, traz a tela customizável, eu gostaria de ver mais funcionalidades no futuro, mas já tá trazendo essa tela customizável. É um aparelho leve, com boa tela, boas funcionalidades, tá robusto, né? É um aparelho que já se mostrou resistente ao longo do tempo. A Samsung vai sempre aprimorando essas partes internas. E uma das coisas que incomodava muito no começo, que é esta dobradura aqui, não sei se vocês conseguem ver aí, ó, aproxima aí pra galera ver, João. Dá pra ver, né? Quando a gente fecha a tela, quando você liga, diminui muito, você quase não vê esse hinge, né, essa dobradura aqui. Antigamente era maior, agora diminuiu bastante, mas não é algo que incomode muito no uso e a Samsung melhorou muito isso ao longo do tempo, gente. Então esse que era um ponto que incomodava muita gente lá no começo, já ficou para trás, ainda tem a dobradura, mas é muito pouco, e aquele medo de, putz, será que é um celular resistente? Não sei, eu tenho medo. A Samsung testa esse aparelho para 200 mil aberturas e fechadas, e já tem locais que testaram aí, que a gente já ouviu falar na internet, que ficam fazendo o teste do aparelho abrindo e fechando, que já passou até de 400 mil. Então é um aparelho que se mostra assim resistente. Teve problemas lá no começo, lá na primeira geração, que foram resolvidos ao longo do tempo. A Samsung tem escutado bastante aí os seus clientes, né? E acertado os pontos que mais incomodam. Então é um dos aparelhos mais consistentes que existe hoje em dia, dessa linha flip, dessa linha dobrável. E eu não tenho muito o que reclamar dele não, viu, gente? Gostei do que eu vi aqui. É um aparelho que tá aprovado com o selo de qualidade Bitec para vocês. Em relação ao preço, né, que a gente não falou,
É claro que é um aparelho que não é barato. Ele vai estar saindo nesse momento aqui tá em pré-venda ainda, quando eu gravo o vídeo, R$ 6.799, mais ou menos isso que está custando. Ao longo do tempo, o preço costuma melhorar bastante. A Samsung está fazendo uma promoção agora no início, que se você compra o de 256, você ganha o dobro de memória. Então você, na pré-venda, recebe de 512. Ajuda bastante, né? Porque memória é sempre muito bem-vinda. Mas é claro que é um aparelho que vai custar mais caro, porque ele tem uma tecnologia... ele tem tudo de bom que você espera, o melhor processador e tudo mais, e além de tudo isso, ele é dobrável, o que torna o aparelho mais caro ainda, uma tecnologia mais difícil de se fazer. Mas a Samsung acertou em cheio, é um aparelho muito consistente, ao longo do tempo o preço cai, vale a pena olhar o Z Flip 4 também, para quem está pensando em ter a versão dobrável, mas quer olhar, gastar um pouquinho menos. Sempre cai o preço quando lança esses mais novos, então sempre vale a pena você olhar, mas é um aparelho incrível. Gostei dele, eu acho que é o que mais me chamou a atenção nesses lançamentos que a gente teve no Unpacked de 2023, da linha dobrável, porque essa tela aqui realmente trouxe novas funcionalidades para o aparelho. Então, deixa o link aí na descrição para vocês. Se curtiu o vídeo, deixa o like maroto, ativa o sininho para receber as notificações. Não esqueça de se inscrever no canal. Utilize a nossa ferramenta Bitec Pague Menos, que está aqui na descrição para vocês. E a gente se vê nas próximas. Eu sou o Becker, esse aqui é o Galaxy Z Flip... Opa, não deu certo. Agora deu certo. Z Flip 5. E a gente se vê nas próximas, galera. Valeu e tchau, tchau.